Opa, boa noite. Professor André, boa noite. Tudo bom, meu irmão? Tudo certo? Que Tudo bom. bem? Graças e paz, irmão. Amém, graças a Deus. Amém. Tudo bem, tudo bem, professor? Ô, Pode bem, chamar de André? pode chamar de André. Se é O algo ideal é mais. que chame, porque eu ainda não terminei a graduação, né? Ah, O sim. ideal é que chame de André. Ah, legal. E fica mais informal também, né? Isso. É melhor. Isso Ok. aí. Eu vou tirar aqui os comentários, porque eu acho que a dinâmica fica melhor, tá bom? Tá bom. Perfeito, tá. Ok, pronto. Pronto. Aí a gente consegue, eu consigo ter um hiperfoco. Vamos lá. E aí, você estava em São Paulo, nesses dias? Sim, eu sou de Caruaru, né? Mas agora estou morando aqui em Campinas e fui a São Paulo ontem para buscar minha noiva, que eu ia passar um tempo aqui na Ah, casa legal. do tio dela, onde eu tô hospedado também. Então tive que ir a capital ontem, né? Mas agora eu E tô aí, o daqui de que São você Paulo. achou? O que você achou? Muita correria? Ah, terrível. Eu não moraria na capital, não. Assim, eu vou para É. resolver alguma coisa, mas para morar eu prefiro interior. Eu fugi da capital justamente por isso, por essa Hum, correria, essa loucura do dia a dia lá de São Paulo. certo, é. De fato, não é para todo mundo, né? Tem que ter cabeça para ser paulista mesmo. Verdade. Verdade. Seguinte, André, véspera de feriado, então vamos direto ao ponto. Meu irmão, eu queria, antes da gente começar, eu tenho algumas questões aqui para a gente trabalhar nessa ideia, né? Uma série de lives que eu fiz com alguns Uhum. pastores, né? Pastores batistas, a respeito de igreja, a respeito de fé. É uma live voltada tanto para os irmãos que são seminaristas junto comigo, quanto Uhum. para as pessoas que não conhecem o Evangelho, não têm uma confissão de fé, né? Assim, não são protestantes, não são cristãos. Até aquele leigo. Então é para o público em geral, Certo. digamos assim. Então pode ficar à vontade, da forma como você achar melhor a sua dinâmica. Mas antes de tudo, eu gostaria de saber como é que foi a sua história, cara, digamos assim, de conversão. Se você, se você veio de família de berço evangélico, berço protestante, se você durante a sua caminhada Deus tocou e como é que foi a sua história? Eu nasci no interior de Pernambuco, em Caruaru, e lá, quando eu tinha mais ou menos 2 anos de idade, minha avó ela se tornou evangélica, é, de uma igreja pentecostal um pouco diferente do tradicional, assim, do que a gente está acostumado. Então, é uma igreja que Uhum, tem 3 sacramentos, é uma igreja que tem bispos e diáconos, não tem o costume de ter presbíteros. Então era uma uhum. igreja meio diferente. E quando eu tinha 2 anos de idade, minha avó se converteu e foi para essa igreja. E ela começou a me levar. Eu digo que o meu contato mesmo com o evangelho assim de conversão foi aos 15 anos. Então eu cresci, saí dessa igreja, fiquei sem igreja. E Uhum. quando eu tinha 15 anos, em um evento chamado Reforma Hoje, que comemorava a reforma protestante no dia 28 de outubro Uhum. de 2019, houve uma pregação lá do pastor Heber Campos Júnior, eu não fazia ideia de quem ele era. Conheço. Ele foi lá na cidade, pregou, e naquele momento eu me converti, né? Eu me converti e me tornei um presbiteriano, então passei a congregar numa igreja presbiteriana, e com mais ou menos 2, 3 anos no presbiterianismo, eu fui para a Igreja Reformada do Brasil por questões de preferência, de confessionalidade, de Sim. governo. Então eu me senti melhor e senti que eu serviria a Deus melhor na Igreja Reformada do Brasil. Nada contra a IPB, eu amo a IPB, amo os irmãos de lá, Uhum. amo o pastor Heber, inclusive, Sim. mas eu me identifiquei mais com as igrejas reformadas do Brasil e atualmente eu sou membro da Igreja Reformada em Caruaru, né? Estou aqui em Campinas, congregando na Igreja Reformada em Campinas e provavelmente eu vou me tornar membro aqui da Igreja de Campinas, né? Vou ter que pegar uma transferência aí, se Uhum. Deus quiser que eu continue aqui pelas terras de São Paulo. André, o meu áudio está chegando legal para Tá você? chegando, para mim Tá, tá tá perfeito. tendo nenhum tipo de ruído? Não, tá perfeito aqui, Ok. perfeito, para mim tá.
E por que você resolveu estudar história da igreja? Por que você resolveu se aprofundar nesses assuntos um pouco mais assim teológicos, digamos assim? Claro, história, mas não tem como fugir, né? Teológicos também. É um chamado, você. Por que isso? Então, antes de ser cristão, eu tinha muito interesse já por história, por filosofia. Então, na escola eu gostava de estudar, mesmo que meu estudo fosse bem deficiente, assim, no estudo de um Hum, adolescente em cima de história, eu tinha interesse desde pequeno, na verdade, desde 10, 11, 12 anos de idade, eu tinha vontade de ser professor de história. ok. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, essa vontade foi crescendo dentro de mim e coincidiu que foi com a minha conversão, né? Eu me converti, né? Ou para ser reformado ao pé da letra, eu fui convertido, né? Porque hoje em dia você não pode nem falar eu me converti mais que não foi você que se converteu, foi o Hum, Espírito Santo. Então eu fui convertido nos termos reformados com 15 anos. E juntou isso, né? Eu comecei a ir para a igreja, o meio que eu tinha me convertido, ou seja, o ciclo de pessoas que me acompanhavam, que me levavam para a igreja, falavam muito de patrística, de história do cristianismo. Então, meio que quando eu fui convertido, eu já estava, de certa forma, nesse meio. Não da melhor forma, né? Não da melhor forma. Era, assim, falava muito da patrística, mas talvez não da forma mais correta. E dali eu comecei a estudar mais a história do cristianismo, mas eu passei a ser um estudante mesmo, assim, de história, quando eu entrei no curso do Seminário Batista do Rio de Janeiro, na aham. FABAT, que eu estou fazendo minha graduação. Então, eu comecei a cursar história e, juntamente com isso, eu comecei a dedicar as minhas pesquisas ao cristianismo antigo, até a antiguidade tardia. Então, essa é a Hum, área que eu dedico minhas pesquisas. E daí, o primeiro autor de história da igreja que eu li na minha vida foi o Henry Daniel Hope, que nem é um autor, nem é um livro de história, é mais um romance do que um livro de história. aham. Mas foi aí o autor que me introduziu, né, à história do cristianismo. Depois eu li coisas melhores e foi quebrando todos os paradigmas errados que o Daniel Hobbes tem. Hum, Mas basicamente foi por isso, porque quando eu me converti, eu já estava num meio que falava muito de patrística, de história da igreja, isso gerou curiosidade, gerou legal. interesse. Eu já gostava de história e, enfim, desenvolvi a paixão e comecei a estudar e estou nessa aí há alguns anos já. Você vindo de um contexto lá do Nordeste, que eu conheço também, lá existe, assim, o catolicismo é forte lá, né? Você enfrentou algum tipo de resistência por conta da família? Pô, você é de família católica? Algum tipo nesse sentido, na escola, algo assim, ou nada a ver? Não, assim, o que eu sofri de resistência no Nordeste foi quando eu conheci os tradicionalistas católicos, né? Uhum, Porque o catolicismo de verdade, ele é totalmente diferente do que o tradicionalismo da internet prega. uhum. Então, assim, minha mãe, ela é muito católica e ela nunca foi contra eu ser protestante, nunca foi Ah, contra eu me sim. tornar um pastor no futuro, talvez, nunca. Agora, quando eu entrei na faculdade, que antes de fazer história, eu entrei no curso de direito, porque era meio assim, o curso que eu passei, então vamos fazer. Depois que Certo. eu deixei e fui fazer história, né? Mas no curso de direito eu conheci uns tradicionalistas que andavam só de terno, e Sim. eram tinha todo aquele discurso anti-protestantismo, e aí a gente Aham. teve alguns embates, mas com os católicos, assim, é o que eu digo, eu vivo a vida real. Eu já fui em seminário católico, já gravei vídeo com padre sabendo Hum, que eu era protestante. legal. Eu sou convidado para ir em igreja ortodoxa, para ficar hospedado em Bacana. paróquia, para conhecer os irmãos. É, eu tenho amizade com Uhum. todo mundo, assim. Então, essa questão de sofrer um embate assim é mais pela parte da internet mesmo, do pessoal que é meio maluco. Isso que eu ia falar. Você já pode se considerar um cancelado já? Tentaram te Não, cancelar eu sou recentemente? sempre. Não, eu sou totalmente cancelado. Eu sou Caramba. totalmente cancelado. Não tem para onde correr. A área que eu atuo, ela é uma área muito delicada, porque ela Hum, mexe com a fé das pessoas, no sentido de que ela mexe com as emoções, com o coração.
Verdade. Então, quando. E é porque eu sou um cristão, tá? Isso é porque eu sou um cristão. Porque imagine se eu fosse um ateu que quer mesmo ver aquela coisa de desconstruir o pensamento. É, Eu não faço isso. Eu apresento a história como ela é e como, inclusive, a igreja concorda que ela é. Nada que eu posto, a igreja católica discorda, não. A maioria dos livros que eu uso de referência são de autores católicos. São de uhum, autores do meu caso. Por exemplo, eu fiz um curso sobre Maria junto com o Ian do Cristianismo Orientais, uhum, e a obra, assim, não que foi a única obra, porque teve várias, né? Mas a obra que deu o norte principal foi de um autor católico. Então, uhum, não tenho, assim, briga com quem é católico sim, nem nada do tipo. Eles que têm briga comigo, eles que me cancelam. O grupo tradicionalista, né? uhum, Que é uma seita dentro do catolicismo, que não representa a igreja católica como um todo. verdade, verdade. Eu queria começar iniciando com uma pergunta que eu acredito que muita gente tem essa dúvida. Sim. Quem criou o cristianismo? Jesus ou o apóstolo Paulo? Então, essa pergunta é polêmica. Quem gosta de entrar nessa polêmica de vez em quando é o N.T. Wright, né? Naqueles livros dele lá, do, Uhum. é, Biografia de Paulo. isso, a biografia de Paulo. Cristianismo, eu prefiro entender cristianismo como a interpretação da mensagem de Jesus por determinada igreja. Uhum. Então, isso é até o conceito de doutrina. Quando você vai estudar doutrina, você vai ver, por exemplo, em autores como Yaroslav Pelikan, que já nas introduções dos livros, geralmente ele explica que o que ele vai apresentar ali não é necessariamente o que a teologia bíblica diz. Uhum. Ou qual era a intenção original de Jesus, ou dos discípulos, ou dos evangelistas, enfim, de dizer. Mas o que ele vai apresentar é a interpretação que as igrejas tomaram em cima disso. Então, eu colocaria cristianismo dessa maneira. Eu acho que é uma maneira boa da gente entender. O cristianismo, ele é a interpretação, por isso que de vez em quando você vai ouvir os cristianismos, né? Porque Uhum. cada grupo cristão ele vai interpretar de determinada maneira Sim. a mensagem do evangelho, a mensagem de Jesus enfim, da Bíblia. Uhum. Então, dizer quem criou o cristianismo é uma pergunta complicada, porque em termos muito reducionistas, eu poderia dizer que sim, foi Jesus que criou a fé cristã, né? Que criou todas as coisas, na verdade. Uhum. Mas de forma mais específica, eu diria que é uma pergunta que a gente poderia falar que. A gente poderia responder que ninguém, porque não teve um autor só, a gente poderia dizer quais foram os criadores dos cristianismos, vamos dizer assim nos termos históricos, né? Sim. Agora, falando na parte mais confessional, de teologia bíblica, e do que eu acredito como minha regra de fé, né? Eu digo que não foi Paulo assim, porque Paulo, ele não é que ele cria coisas novas, mas ele repete coisas antigas, mas apontando para Cristo, né? Sim. Então, acho que a intenção de você fazer essa dicotomia, dizer Paulo criou o cristianismo. A mensagem de Paulo é diferente da mensagem de Jesus, que é como alguns grandes ex-pregadores vão proliferar essa ideia, esse veneno por aí, né? Então, acho que Sim. Eu pergunto isso porque é justamente isso. Alguns pregadores, até algumas seitas, né, também ditas cristãs, dizem que o movimento do cristianismo, de fato, foram criados ou pelo Senhor Jesus ou por Paulo. E também, eu te pergunto o seguinte, por que a gente ouve que o cristianismo também é atribuído a Constantino? Ah, foi o imperador Constantino que criou o cristianismo. Ele que o oficializou, é o que diz, né, teoricamente, ele oficializou a religião oficial do império. Aonde que sim. surgiu isso? Por que se atribui isso a ele? É correto atribuir?
Então, a questão do Constantino é porque é o seguinte, antes de Constantino, do que a gente vai chamar de virada constantino-teodosiana, antes do Constantino, os cristianismos, eles se desenvolviam muito de forma independente mesmo. Então, cada região geográfica, e vão ter autores que vão trabalhar de forma excelente isso, porque às vezes a gente cai no erro de estudar a história do cristianismo pela linha cronológica, né, dos eventos. Então foi acontecendo linearmente Sim. isso aqui. Só que essa linha que a gente faz, ela é imaginária, ela não existe. E vai ter autores que vão, que agora só eu lendo o nome para eu lembrar, tem que pegar, porque assim, às vezes eu leio o livro, eu não leio, eu esqueço o nome do autor, né? Mas Sim, depois eu posso passar. são muitos. Vão ter autores que eles estudam o cristianismo de forma geográfica. Então não é a linearidade, mas é a geografia. Você pega um mapa e você enxerga de como em cada região o cristianismo se desenvolveu. Então, antes dessa virada constantino-teodosiana, o cristianismo ele se desenvolvia assim de forma muito única e independente. Então, não tinha uma igreja central, não tinha a igreja muitas vezes era perseguida, dependendo da região. É, não tinha um sentido de uma só cultura para o cristianismo. O cristão do Egito ele era totalmente diferente do cristão da Síria, que era totalmente diferente do cristão de Roma. Só que Constantino, o que é que ele faz? Ele torna o cristianismo uma religião praticável no Império Romano, tá? Ele torna uma religião praticável no Império Romano e a principal coisa que ele faz é trazer os bispos, trazer o clero para o aparelho de Estado. Então, antes os bispos que eram perseguidos, agora eles têm uma função pública, vamos dizer assim. Ele foi o primeiro imperador que extinguiu a perseguição? Então, sim, porque assim, não foi o primeiro que extinguiu a perseguição, porque a perseguição não é um movimento linear, né? Hum, Então, não é que a perseguição aos cristãos, ela acontece, ela começou lá com, sei lá, com Nero, vamos dar um exemplo. Começou lá em 64 com Nero e foi até 312 e só parou lá quando Constantino, lá no Edito de Milão. Não. Dependendo do imperador, dependendo do governo, o cristianismo era perseguido, ele era apoiado, mas no século III a gente tem a maior perseguição, que é a perseguição de Diocleciano, que é uma perseguição que é literalmente é o Estado contra os cristãos. Antes era uma questão de você fazia uma denúncia de que seu vizinho, de que seu cunhado, de que seu conhecido, de que o vendedor de pipoca era cristão, e aí ele passava por um processo jurídico, e nesse processo jurídico ele recebia a pena, ou ele apostatava, né? uhum. Mas não era uma questão, antes do Diocleciano, não era como se o governo romano, se o Império Romano estivesse em cima de cavalos invadindo as casas e matando os cristãos. Com o Diocleciano a gente tem essa característica. Aham. A gente vai ter isso. Então, quando Constantino assume o poder após o governo Diocleciano, ele finda com essa grande perseguição. Certo que Galério já tinha feito isso também no Oriente. Constantino ele é conhecido por fazer isso no Ocidente, porque tinham dois imperadores, né? Boa. O Uhum. imperador do Oriente e do Ocidente. Depois, Constantino ele derrota o seu cunhado Licínio, que é imperador do Oriente, e aí ele domina tudo e cria lá Constantinopla, no mar, lá na região do Mar Negro. Mas o que o Constantino faz, ele é acusado assim erroneamente de criar o cristianismo, porque após Constantino, após essa virada, o cristianismo ele adquire caráter muito institucional. Então Ok. passa a ter uma hierarquia na igreja, por exemplo, de bispos, presbíteros e diáconos, pelo menos assim, pelo menos uma hierarquia muito visível, assim, que a gente pode marcar muito bem que começou depois do Concílio de Nicéia. E é aí nessa virada constantino-teodosiana, porque Teodósio depois ele vai tornar o cristianismo uma religião Hum. oficial. Então o Constantino ele libera e o Teodósio ele firma como uma religião oficial do Estado Romano, do Ele Império Romano. ratifica. Ratifica, exato. E, e é nisso que vai ter a hierarquia, é aí que o culto a Maria vai se desenvolver também, porque Hum. vai ser uma conexão muito
muito grande. As igrejas antes eram muito separadas, mas nessa grande igreja imperial, que era o sonho do Constantino criar, e que de certa forma ele criou, elas vão ser muito conectadas. Por isso que essas práticas vão crescendo, mas não é que ele criou o cristianismo, que ele criou a igreja católica. Não, ele só trouxe o clero para o aparelho de Estado e ele reafirmou coisas que ou já eram praticadas ou o molde romano foi aplicado lá no Legal. cristianismo. Então, e teve um sentido de. ah, não sei se é o melhor termo a ser usado, mas vamos dizer assim, com muitas aspas, uma globalização. Então, culturas e coisas e ritos e etc. foram compartilhados nessa igreja imperial. A igreja se tornou mais parecida. Por que isso? Porque essa variedade acaba? Porque quando tem o concílio de Nicéia, por exemplo, os arianos eles são tratados como hereges, os bispos são exilados e tenta acabar com o Sim. arianismo. E não só com o arianismo, com as outras coisas também, né? Com os outros grupos que a gente pode talvez chamar de gnósticos, que não é a melhor forma de determinar. Então, por exemplo, no Egito, isso que a gente hoje chama de gnóstico, eles eram a maioria. Então a gente tem esse erro de querer achar que quando nós falamos de grupos cristãos heterodoxos ou grupos marginalizados, como se eles fossem a minoria. A Uhum. gente tinha a grande igreja lá, que ela era a igreja ortodoxa, a igreja certa, que todo mundo pensava do mesmo jeito, e tinham os hereges, que eram um pequeno grupo que dizia que Jesus não era da mesma substância que Deus, que, que pregavam adocionismo, etc, e etc, que pregavam que a salvação era através do conhecimento esotérico. A gente, nessa leitura da história do cristianismo, com a nossa cabecinha cristã de cena, né? A gente tende a achar que esses grupos eram minoria. Mas, por exemplo, esse pessoal aí do conhecimento esotérico no Egito, eles eram a maioria. Quem era minoria eram os cristãos que depois vão se tornar os ortodoxos, né? Então, com a virada constantino-teodosiana, como há uma perseguição desses hereges, assim, desses grupos que o cristianismo niceno vai considerar como herético, consequentemente esses grupos diminuem e prevalece o cristianismo de sentido niceno. Depois vai ter. Depois o arianismo vai ter força de novo, Uhum. mas aí depois vão ter imperadores arianos. O próprio Constantino é batizado por Eusébio de Nicomédia, que é um bispo ariano. Olha. Mas basicamente é isso. A influência e a importância de Constantino Teodósio é essa, porque o cristianismo antes era muito diversificado, tinha vários grupos heterodoxos, o grupo que considerava, que nós chamamos de proto-ortodoxia, que considerava Jesus da mesma substância, do Pai, etc e tal, que a gente está mais Uhum. acostumado, mas tinha lá o carinha que achava que Jesus era um anjo, tinha o carinha que achava que o conhecimento, a salvação vinha através do conhecimento esotérico, tinha o cara que acreditava que Jesus era só homem, era tudo muito misturado. Uhum. Quando o Constantino assume o poder e depois vem o Teodósio, enfim, esses grandes imperadores assim, nicenos, há uma perseguição contra esses grupos e o que prevalece é o cristianismo niceno. Graças a Deus. Que Uhum. bom. E daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão de concílio. Mas é interessante, né, André, que a gente lê a gente lê a história da igreja com as lentes de Lucas, Atos capítulo 2, e a nossa leitura, sem um estudo aprofundado, a gente tem a impressão de que a história da igreja, de fato, é linear, né? Aí teve uma divisãozinha, e lá, em Atos capítulo 15, eles se resolvem e pronto, bonitinho. Só que não, como você mesmo disse a princípio, até ali eram vários cristianismos, né? A partir de Atos capítulo 2, né? E a minha próxima pergunta é nesse sentido. A gente pode dizer que a chamada igreja primitiva surge, a igreja primitiva, de fato, surgiu em Atos capítulo 2? Então, eu acredito que ela surge em Atos capítulo 1, né? Hum. Porque ali já fala do. Esse conceito de igreja, ele eu acredito que ele é mais teológico do que propriamente histórico, assim. Boa. Ele é mais teológico do que propriamente histórico. Por exemplo, você me perguntar de quando surgiu a igreja. Para mim, ela surgiu em Adão. Hum. A minha opinião é essa, que Uhum. a igreja surgiu em Adão. E que o povo de Deus, desde o Antigo e o Novo Testamento, eles são um só povo, eles são o povo de Deus. Ok.
E toda aquela questão de que os cristãos eles são os verdadeiros judeus, porque não descendem de Abraão pelos seus lombos, mas pela sua fé. Então eu Uhum. acredito que esse conceito é mais teológico. Agora, o cristianismo, assim, como a gente conhece a igreja, como a gente entende o desenvolvimento dela posterior, é, como porque a igreja que surge aí em Atos, essa igreja que se desenvolve em Jerusalém, ela é uma igreja muito judaica. E Uhum. quando eu digo isso, ela é uma igreja judaica, a gente vai ter lá os debates em Atos 5, 6, não me vem à memória agora, dos judeus de língua grega e dos judeus da terra, mas veja, a gente ainda Uhum. está falando de judeus ali. Claro que os Sim. judeus helênicos, né, eles tinham muito mais influência da cultura grega, às vezes nem falava hebraico direito, não sabia ler. Mas ali a gente ainda tem uma igreja judaica. A Aham. diferença vai Verdade. ser de qual lado do judaísmo essa igreja é. São os judeus que estão lá na região palestina, que falam hebraico, que falam aramaico, hebraico, que leem as escrituras em hebraico, que mantêm a tradição, que estão ligados ao que estão na terra onde está o templo, estão ligados ao templo e que lutam para preservar aquela tradição até farisaica, né, de preservar a Uhum. escritura, de preservar a tradição, preservar a interpretação. Mas a gente também vai ter o grupo dos judeus de linha da diáspora, que Uhum. são os judeus helenizados e que muitas vezes eles, de judeu, às vezes só tem o nome, né? Mas onde o cristianismo ele se torna de fato uma religião gentílica é em Antioquia da Síria. Porque em Antioquia da Síria é um ambiente que não tem assim aquele judaísmo como esse judaísmo de Jerusalém, que é o judaísmo da terra e o judaísmo helênico. Mas É, Antioquia da Síria é necessariamente uma terra gentílica. essa era a próxima pergunta. Ah, tá. Que, na verdade, pode continuar, professor. A importância da igreja de Antioquia, da Síria. Então, a gente já conecta aí, porque a importância de Antioquia da Síria, primeiro, é o lugar onde os discípulos de Jesus vão ser pela primeira vez chamados de cristãos. Antioquia da Síria é importante porque o cristianismo ele perde as características, na verdade, o cristianismo que se desenvolve lá, ele não tem as características do cristianismo que se desenvolve em Jerusalém por ser uma terra de judeu. Então, Uhum. os cristãos eles têm claro que Jerusalém também tinha isso, tá? Mas a Antioquia da Síria tem mais. Os cristãos eles cultuam em casas, não são em sinagogas, não tem assim a figura, não tem muito o ambiente da sinagoga, que é aquele ambiente judaico, né? Porque Sim, Paulo, por exemplo, ia pregar nas sinagogas, né? verdade. Então, muito do evangelismo cristão dessa região de Jerusalém, dessa região palestina, ele se desenvolve através da sinagoga. Mas o cristianismo gentílico não tem sinagoga. Então é onde vão se Verdade. desenvolver o cristianismo como a gente conhece ele na história, que é o cristianismo com características próprias. E aqui Uhum. cristianismo eu estou falando no sentido de um movimento, de Sim, algo histórico, sim. social, que vai perder a característica de judeu, porque se você vai para o primeiro século e lá em Jerusalém você olha para um cristão e olha para um judeu, você não vê a diferença dos dois. É a mesma coisa, para assim, Uhum. sem conhecimento. A diferença é que o cristão ele segue um judeu chamado Jesus. Mas Sim. o cristão de Jerusalém, ele anda como judeu, ele come que nem judeu, ele fala que nem judeu, então ele é um judeu que crê em Jesus. Em Antioquia da Síria, vai ser um gentil que crê em Jesus. Então é um gentil que muitas vezes não teve contato com a escritura hebraica. Na verdade, por conta dos debates e das apologias contra o judaísmo e contra os judeus, a grande maioria dos pais da igreja eles não eram judeus. A importância do hebraico para o hebraico assim como uma matéria que o ministro tem que saber para poder pregar, ela só vai vir ser dada lá no século XVI com os reformadores, porque a Bíblia que esses cristãos liam era a Septuaginta, que era em grego, Uhum. e que Uhum. ela era muito importante por alguns termos também. Por exemplo, no livro de Isaías, ela usa o termo virgem para Uhum. referir à mãe do Messias, ela não fala moça, né?
Então, Uhum. esses cristãos gentílicos de Antioquia, e depois certamente vai se espalhar, eles são cristãos que não falam hebraico, não lê hebraico, é, que tem lá o que leem aramaico, que falam aramaico, né, a língua que o Senhor falava, mas eles têm uma cultura muito de mistura assim, das tradições, da cultura, Uhum. do comércio, da filosofia. Então é lá que o cristianismo ele vai se desenvolver como uma coisa assim, que é independente do judaísmo, assim, no sentido de que nós não parecemos judeus. Por isso que é a importância do cristianismo É, é, na região de Antioquia da Síria. porque dá a impressão que o cristianismo dos cristãos judaizantes, judeus, dá a impressão de como se fosse mais uma seita do judaísmo, E né? isso mesmo. E esse conceito tá certíssimo de seita, assim, era mais um grupo do judaísmo. Depois que vão ter cisões e cisões e mais cisões, que aí também na região Para você ver, né, eles vão perder a característica. é um movimento vivo, né? Que E vai se auto-reformulando no processo, né? isso, De forma progressiva, né? isso aí. André, seguinte, você poderia, eu sei que é um assunto muito vasto, extenso, né? Mas você poderia dar um panorama assim, de forma prática, breve? Qual a importância dos concílios? Tá. Os maiores, aqueles, Os os grandes, mais relevantes? Então, primeiro que o termo concílio ecumênico somos nós que damos. Hum, O concílio de Nicéia, que é o primeiro grande concílio talvez o ecumênico, mais e o falado, né? mais falado e um dos mais importantes de fato, é, esse grande concílio, ele não vai, no momento que ele é feito, no contexto que ele é feito, ele não é tomado como universal. Hum, Então não foi porque Constantino bateu o martelo lá no concílio de Nicéia, porque desenvolveu lá o credo niceno, que que automaticamente todas as igrejas do mundo seguiriam aquele concílio. Até porque muita igreja não sabia nem o que estava acontecendo. do outro E lado, os, digamos assim. e os próprios bispos e os próprios bispos que estavam no concílio, eles também, a maioria eu acho que desse debate ariano que, que teve no concílio de Nicéia, se a gente disser que teve 10 caras lá que sabiam o que estava acontecendo, que estava debatendo, era muito. Olha. Porque a grande maioria, assim, eles não estavam ligados. Isso um debate mais entre da própria região de Alexandria, né, que é de onde o Ario vem. Uhum, Então, o concílio não é tomado como universal, assim, como a gente tem hoje. uhum, E também o conceito de inspiração pelo Espírito Santo, por exemplo, igrejas como a Igreja Católica, Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, eles creem que, que esses concílios, que os concílios que eles confessam, né, porque uhum, não são todos, eles creem que são inspirados pelo Espírito Santo. Por exemplo, igreja Católica Romana vai, se eu não me engano, na Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, ela vai até o concílio de Éfeso, né, que eles não, em Calcedônia para, não confessa mais não confessa Calcedônia. uhum, E eles tratam como inspiração do Espírito Santo, que Deus inspirou aqueles homens para que eles pudessem defender a ortodoxia e defender a sã doutrina. De certa forma, o protestantismo absorve isso também. uhum. Então você percebe que o protestante, de vez em quando o protestante fala assim, ah, Jesus, quando chega no Testemunho de Jeová, Jesus não é Deus. Aí ele fala, não, Jesus é Deus. Não, mas por quê? Porque o concílio de Nicéia determina. Então, a gente não É crê um na argumento inspiração. deles, é É, verdade. que não crê na inspiração. Por exemplo, eu não creio que o concílio de Nicéia foi inspirado pelo Espírito Santo. Uhum, Eu creio que o concílio de Nicéia é bíblico, por isso eu concordo com ele, porque eu sou um uhum, protestante. Mas a gente, no nosso imaginário, a gente puxa um pouco isso também. A importância do concílio é porque ele, assim, como você mesmo disse, é muito vasto, mas ele vai determinar o que uma igreja ela crê ou deixa de crer. Então ele vai ser a voz que um lado, sempre vai ter dois três lados. Quem ganha, o lado que prevalece é o lado que ganha o debate lá. uhum. E às vezes nem tem debate, como foi o de Éfeso, nem debate teve.
e também não produziu É o crédito. registro dos É, vencedores, o né? registro dos vencedores. E isso é complicado também porque, veja, e aí aqui eu vou fazer um papel de advogado do diabo. Como a história ela é contada por quem vence o sínodo, por quem vence o concílio, enfim, são termos até intercambiáveis de certa forma. Como a história é contada por quem vence, a gente não tem acesso ao outro lado. Verdade. Então a gente não tem, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, materiais que Ario escreveu. A gente tem alguns poucos textos de bispos e de arianos, mas o que Ario escreveu não tem, porque depois que o concílio depois que o concílio termina, o cara é herege, é exilado e taca fogo nas obras dele e Verdade. acabou. Então, é difícil para o historiador ele determinar até que ponto esses concílios eles são assim honestos, porque e eu sou um cristão niceno, tá? Só para deixar claro, não concordo em Uhum, nada com o arianismo, uhum. mas como é que eu vou saber o que fulano dizia se tudo que eu tenho a respeito dele foi o inimigo dele que escreveu? Isso daí é uma sinceridade intelectual que todo historiador tem Isso que é fazer, né? sinceridade, exato. Por exemplo, que não é uma questão conciliar, mas que também acontece. Lá para o século IV, V, eu não vou me lembrar agora, mas aí tem um pai chamado Epifânio que ele vai escrever sobre os coliridianos. Uhum. E esses coliridianos, eles são, segundo esse Epifânio, eles são um grupo que eles adoram a Virgem Maria como Deus, da mesma forma que adoram ao Pai, e eles ofertam pães a ela no seu culto. E também ele vai citar que elas têm ordenação feminina e etc. Veja, nós temos esse relato, mas nós não sabemos quem são esses coliridianos, não sabemos se eles adoravam a Virgem Maria ou se eles prestavam o culto a ela normal do que era normal para a época de culto aos santos. Uhum. Então, é, fica complicado assim. A mesma coisa acontece com o concílio. Porque Uhum. você tem os textos lá de quem prevaleceu Uhum. e não dos dois lados, assim, na grande maioria das vezes, principalmente esses concílios mais antigos. Aí eu imagino que a gente, pela fé, crendo num Deus da história, ficou aquilo que era para ficar. Sim, sim. Na minha opinião, desde que você não atribui inspiração, né? Sim, Você não sim. atribui inspiração, porque a ideia é que você olha para o concílio à luz da escritura. Uhum. Boa. Você olha para o concílio à luz da escritura. Então, se a escritura confirma, Sim. isso em qualquer concílio, isso em Niceia, em Constantinopla, Uhum. em Dort, lá para frente. Então, se a escritura confirma, Se veja, ela valida aquilo, né? é, Digamos eu falo, assim. porque de fato o debate em Niceia ele é muito mais filosófico, Hum, dos padrões de boa. filosofia grega, do sentido de substância, Aham. são conceitos que não tem no Novo Testamento. Então, é um debate mais nos padrões filosóficos gregos Uhum. do que propriamente escriturístico, do que teologia bíblica, ou seja, do que a Bíblia tem a dizer Sim. sobre si mesma. Legal. Mas a gente, olhando o concílio à luz da escritura, então a gente pode concordar, não porque os homens lá foram homens impecáveis que receberam inspiração para produzir aquele texto ele é sagrado per si, não. Mas porque o texto ele concorda com a escritura. Sim. Legal. É isso. Muito bem. Agora, a gente dando um grande salto, eu queria saber de você quais são na sua visão, as maiores discrepâncias que você enxerga nas igrejas de hoje em relação à igreja da antiguidade e às igrejas da antiguidade. Eu sei que são, É imagino tudo. para você como um historiador, não falo nem como cristão, mas como um historiador, É. muita coisa, né? Isso aí, eu acho que tudo assim, porque o conceito Eu vou deixar mais fácil. Teologicamente, cite alguns. então piorou. Por exemplo, o conceito Ok. do que a gente tem na patrística, assim, o conceito patrístico que eles tinham de ceia não é o que ninguém tem hoje. Não é o que ninguém tem hoje, porque para
maioria dos autores da época, por exemplo, quando eles falam símbolo, símbolo é algo real. A gente coloca símbolo como algo alegórico, Sim. não ou transcendental, somente assim, vamos dizer, metafísico. Uhum. Mas para ele símbolo é real. Então não tem como a gente determinar que a visão que, sei lá, que Agostinho tinha de Eucaristia é a mesma que nós temos. O próprio culto, assim, dos que estão fazendo catequese, dos que não são membros da igreja, vamos usar esse termo mais moderno, serem retirados do momento da Eucaristia para não presenciarem, né? Porque eles não podiam. Então são muitas diferenças, principalmente falando de cristianismo antigo, né? Uhum. Porque o cristianismo antigo ele é muito vasto, ele é muito vasto. Sim. O que eu acho interessante é a gente entender que a tradição ela, ela é desenvolvida. Uhum. A tradição ela se desenvolve. Também é dinâmica. Oi? Também é dinâmica. Sim. Muitas vezes os autores eles tendem a dizer que a tradição sempre existiu, Uhum. os autores antigos, né, que a tradição sempre existiu e que as heresias elas têm uma história, mas as tradições também têm uma história. Legal. Então a tradição, por exemplo, que a minha igreja segue hoje, eu não posso ser membro da igreja reformada de linha continental e querer enxergar o culto reformado na igreja primitiva. Se eu, Uhum. se eu basear minha fé nisso, eu vou perder a fé. Legal. Isso é importante, hein? Porque se eu baseio minha fé em achar que o culto na igreja primitiva é o mesmo culto que eu pratico na igreja reformada, ou que o cristianismo reformado é um retorno ao cristianismo primitivo, eu vou perder a fé, vou deixar de ser reformado, deixar de ser cristão, porque são Verdade. duas coisas diferentes, são épocas diferentes, são conceitos diferentes, Expressões diferentes, né? expressões diferentes. Outra coisa que a gente pode acrescentar nisso seria próprio conceitos como escritura, né? Então, e é uma coisa que eu tento falar, a gente lê a igreja antiga e os debates antigos como se todo mundo tivesse aquele Novo Testamento dos Gideões, o azulzinho, e todas as igrejas usavam aquele Novo Verdade. Testamento, e todo mundo sabia os mesmos textos, mas não era. Verdade. Então tinha igreja que tinha um evangelho, tinha igreja que tinha dois, tinha igreja que tinha os quatro, tinha igreja que não tinha evangelho, não tinha Bíblia, tinha a paráfrase do evangelho, que é o de Atessanão, né? Então, assim, É, como é que você quer colocar os mesmos, o conceito de cânon nessa antiguidade, o conceito de cânon como a gente tem hoje não existia nessa época, não existia. Então é aquela coisa assim, é você basear o que você crê, a sua fé, porque você confia na escritura. Eu sou cristão protestante reformado porque eu confio na escritura. Então não é saber que a maioria das igrejas antigas não, ou que a igreja antiga, a igreja da antiguidade, pelo menos até a antiguidade tardia, talvez, até a Idade Média, eles não tinham o mesmo conceito de escritura que eu tenho, que na escritura se torna inválida, se torna mentirosa, deixa de ser verdadeira, até porque a gente não baseia nossa fé no conhecimento científico, né? sim. Mas esse que é o ponto. Esse que é o ponto. É não olhar para. É uma frase que eu acho muito interessante, que eu não sei quem foi que me falou isso. Eu não sei onde foi que eu li. Mas a igreja primitiva, ela era o começo, ela não era o objetivo. Legal. Boa. Então a gente não entende isso, a gente acha que o cristianismo primitivo era o objetivo. Então parece que hoje tudo que você quer fazer na igreja, você tem que se perguntar como na igreja primitiva se fazia. Primeiro você não vai ter uma resposta, vai ter milhares. Verdade. Segundo que a igreja primitiva ela é o começo, ela não é o fim em si. Isso é legal. A igreja começa ali, não é? Ela não termina, ela começa. A igreja ela cresce, ela expande, ela se desenvolve, ela amadurece. E continua, né? E Porque é um organismo continua. vivo, né? Exato, exatamente. Legal. André, como você vê, como historiador, como cristão, sociólogo, como você vê esse crescimento avassalador de igreja e evangélicos no país? Então, o evangelicalismo, ele cresce muito porque o molde dele é para ele crescer, né? Então, enquanto a gente tem as igrejas protestantes que, por exemplo, eu vou falar da minha igreja, né?
que é o meu contexto, então seria mais justo. Uhum. A minha igreja, ela não é uma igreja evangélica. Ela ela não tem nada de igreja Então evangélica. a gente precisa primeiro nomear o que que é evangelicalismo. Exatamente. Ok. Então, de forma bem resumida, assim, bem resumido, o protestantismo, ele é um movimento, eles são movimentos, né? São reformas, reformações que acontecem na Europa do século XVI, Uhum. que busca uma salvação interior. Então, a interiorização da salvação Uhum. é a revolta contra a corrupção do clero Ok. romano. E o protestantismo ele é caracterizado porque ele abrange todos todas as pessoas. Então não é só o clero, mas é a costureira, é o sapateiro, é Uhum. o aldeão. Então o protestantismo ele tem essas características. Ele também tem a característica dele ter uma tradição. Então Uhum. o protestantismo ele é por natureza tradicional. Ele tem uma tradição que cada igreja protestante vai ter e vai seguir. O protestantismo também é confessional. O que é confessional? Ele tem um documento de fé. Uhum. Então, por exemplo, as igrejas reformadas elas têm a confissão belga, né? Uhum. É um dos nossos 3 documentos confessionais. Então, o protestantismo ele é caracterizado porque ele é confessional. Ele tem um documento de fé e ele o segue. Ele o segue. Uhum. Então, quando você entra numa igreja, mas essa igreja ela não tem uma tradição, ela não é confessional, ela não tem um documento de fé, ou às vezes ela tem, mas não segue. Porque chegou um momento que a gente teve que criar o termo confessional confessante. Porque eu Olha. disse, não, eu sou um cristão reformado. Tá, mas você é um cristão reformado por quê? Porque você acredita na tulipe, no cinco solas? Não, isso não é ser Uhum. reformado. Isso é ser uma soteriologia calvinista Uhum. muito, Reducionista. muito reducionista. Aí a gente teve que dizer, não, eu sou um reformado confessional. Porque eu sou um reformado que tem as confissões, né? Seja Westminster, seja três Uhum. confissões. Só que aí chegou ao ponto de que o cara ele é reformado, confessional, mas ele não segue, mas o culto dele é um culto evangélico, porque não fala Uhum. de confissão, porque não segue a confissão, porque não Uhum. fala... Então teve que surgir o tema confessional confessante. Porque eu Ok. tenho então eu sou cristão reformado, confessional, confessante. Eu sou reformado porque eu tenho minhas confissões e porque eu sigo as minhas confissões. Então você vê que eu sigo minhas confissões quando você entra no culto e o culto ele é a confissão. O Uhum. culto Boa. ele tem liturgia porque ele segue a confissão. Isso é Legal. protestantismo. Ok. Isso é ser protestante. Agora o evangelicalismo ele vai surgir lá como uma ele nasce lá do protestantismo de segunda onda, né? Uhum. Vai ser pentecostalismo, adventismo, etc. E ele vai ter a ênfase, ele não tem necessariamente uma tradição, não Ok. necessariamente ele tem documentos confessionais, não necessariamente ele é litúrgico. Então, e ele tem o aspecto assim de vamos crescer porque Jesus vai voltar amanhã. Sim. Então, basicamente, eu diria que isso é o evangelho. Uhum. Então, o evangélico vai ser por exemplo, aí eu tenho que trazer novamente a minha igreja como exemplo, né? Eu sei que, por exemplo, protestantes eles podem ter certas características no culto que fazem parte do que é o movimento evangélico. Por exemplo, tem a igreja batista que ela é protestante, ela segue uma tradição batista, mas ela tem um Aham. ministério de louvor. Ok. Mas esse conceito, essa ideia de ministério de louvor como a gente tem hoje, ele é um conceito Uhum. evangélico, a questão de levar a banda para a igreja, Sim. o novo, o moderno. Então, para a gente entender esses termos, para a gente começar a falar sobre crescimento do evangelicalismo, a gente tem que entender esses Sim. termos. E o evangelicalismo ele cresce muito porque, justamente por isso que eu acabei de falar, a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que crescer, tem que formar pastor, tem que plantar a igreja, porque Jesus pode voltar amanhã e a gente tem que fazer isso. Sim. Então, isso é uma característica muito forte do movimento evangélico. Também porque o movimento evangélico, no nosso contexto de Brasil, ele é mais atrativo, principalmente para o público mais jovem. Assim, é muito difícil um jovem de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, ele se atrair pela igreja reformada. Sim. Porque ele vai chegar
na igreja reformada, primeiro, não tem banda, não tem ministério de louvor. Uhum. Segundo, só canta salmo e hino. Então não é qualquer, não é qualquer música. Você não vai ter por exemplo, Sim. um worship, uma coisa assim. Você vai ter lá um inário, você vai seguir uma tradição de cantar músicas que são aprovadas por uma comissão da igreja, etc. O sermão é expositivo, então não é aquele sermão que vai te fazer rir muitas vezes. Não que o sermão expositivo. Entendi. Assim, tem pastores que pregam expositivamente e que pregam de vez em quando faz você dar uma risada, Uhum. uma coisa assim, uma discussão. Mas o sermão expositivo, ele vai ser aquela seriedade de pregar o texto bíblico, né? Uhum. Então isso é menos atrativo do que o movimento evangélico, que no movimento evangélico você chega na igreja, você tem uma banda, você tem algo que Uhum. é mais dinâmico, você tem uma liturgia ou um culto um pouco menos, vamos dizer assim, regrado, né? Menos formal, digamos Menos assim. formal. Assim, tem sua formalidade, mas não é aquela rigidez litúrgica, né? Que tem Sim. característica das igrejas reformadas, por exemplo. Então eu acho, Eu vi, acho que é por isso, mais ou menos. eu vi um termo que eu achei engraçado, que tem umas pessoas que chamam os presbiterianos de sorveterianos. Uhum. São igrejas frias. Olha só. Mas enfim. Então, mas a IPB, só para a gente complementar isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a grande maioria de igrejas, e isso eu não estou falando como uma forma de diminuir, Uhum. até porque eu acho que se uma igreja ela é confessional, confessante, se ela segue as confissões lá tudo certinho, isso não significa que essa igreja é fiel. Uhum. Não significa que essa igreja é Bom, fiel. isso é legal A colocar. gente pode muitas vezes ter uma religião que é só do papel. E Sim. não tem nada, e Marconi, não tem nada mais solene do que um defunto de terno. Uhum. Tem nada mais solene, mais formal do que um defunto de terno, mas ele está morto, então não serve para nada. Verdade. Verdade. Então, assim, quando eu falo isso, as pessoas podem entender que é um preconceito. Não é isso, mas a igreja presbiteriana, quando ela se desenvolve, ela se evangelicaliza, né? Uhum. Então, eu fui membro da igreja presbiteriana, que era uma igreja evangélica. Não tinha nada de um culto segundo, até porque a igreja presbiteriana ela não subscreve o diretório de culto do Westminster, né? Uhum. Então não tinha aquela liturgia assim. Nós vamos ter igrejas presbiterianas, por exemplo, a igreja presbiteriana da Aliança em Recife, que ela é uma igreja da IPB, mas é uma igreja que valoriza essa confessionalidade e segue a confessionalidade, arrisca e o culto Uhum. reflete nisso. Mas o presbiterianismo em geral no Brasil ele é evangélico. Uhum. Em geral. E de IPB ele é evangélico. Ele não é um presbiterianismo que segue à risca o que é um Uhum. documento presbiteriano confessional. E não tem, assim, isso não torna eles não crentes, tá? Sim, Não torna eles crentes, não. sim. As expressões, né? Isso. As diversas expressões cristãs. E o que você acha desse movimento que existe chamado Os Desigrejados? O que você acha disso? Ah, eu sou cristão, mas não praticante. Então, Eu sou protestante, mas não praticante. a gente tem uma ideia de desigrejado. Primeiro, a gente tem que entender o que é a igreja, né? A gente tem que entender o que é a igreja. A igreja é um grupo de pessoas que se reúnem para adorar Jesus, Ok. o Deus judaico-cristão. Uhum. Então, no termo mais, sim, supérfluo assim, que existe de igreja é isso. É um grupo de pessoas que se reúnem para ler a Bíblia, para adorar Jesus, Sim. enfim. Então, isso é uma igreja. A princípio, isso é uma igreja, tá? Aí vai ter o debate de que a igreja ela tem que ter um ministro ordenado e um corpo de presbítero, mas não estou entrando nisso. Estou Sim. falando como, de Ok. forma geral, que é uma igreja. Sim. Se uma pessoa ela não vai para uma presbiteriana, não vai para uma reformada, não vai para uma batista, não vai para uma igreja católica, não vai para uma igreja ortodoxa, aquela igreja que tem um templo, que tem uma placa e que ela se identifica como isso, Uhum. e que ela tem uma característica teológica assim. Se uma pessoa não vai para uma igreja assim, mas ela vai para a casa de alguém que tem um grupo lá que se reúne para ter um culto doméstico, Um pequeno grupo, por um exemplo. pequeno grupo.
para uma célula, para uma chácara que tem um grupo lá que se reúne, para um prédio lá que é de uma escola que toda, sei lá, terça-feira de noite tem uma reunião lá para cantar louvor e adorar. Isso é uma igreja. Uhum. Então a gente não pode dizer que alguém que não está em uma igreja institucional, Uhum. que tem o templo, que tem a placa, que tem o nome, que O CNPJ. o CNPJ, que a gente não pode dizer que uma pessoa que não está nisso não está em uma igreja. Uhum. Começa por aí. O Sim. desigrejado, ele é o cara que ele não está em canto nenhum. Sim. Ele está em casa e no Facebook falando mal da igreja. Isso é o desigrejado. Boa, boa. Isso é o desigrejado. Uhum. Porque a gente confunde o que é um desigrejado. Então, desigrejado é isso. O cara ele não faz parte de nenhuma comunidade. A fé dele, ele vive sozinho. Uhum. Então, isso é ser desigrejado, na minha opinião, né? Há quem discorde. Ok. Que normalmente são pessoas que foram machucadas, né? Que se machucaram e Sim, acabam meio que desistindo da comunhão, né? exatamente. Ok, já chegando, André, caminhando para o final, eu gostaria que você indicasse 2 livros sobre história do cristianismo. Então, os livros que eu sempre recomendo para quem vai começar. Se você não quer ser um historiador do cristianismo, você é um seminarista, você é um curioso, você quer ter uma boa noção de história da igreja, assim, eu quero ler isso aqui e acho que é suficiente. É a História Ilustrada do Cristianismo do Rusto Gonzaga. Legal. Para mim foi o melhor livro assim introdutório que eu li, o melhor manual. Ele é bem resumido, mas ele é muito Uhum. completo e muito sério. Uhum. Que já são 2 volumes, né, publicados pela Vida Nova. Ok. Mas para recomendar outra obra, eu recomendaria História do Movimento Cristão Mundial para quem quer saber história de cristianismo oriental. Legal. Isso eu estou falando em português, tá? Uhum. Porque em inglês tem tudo, Tem né? muita literatura, né? Muita literatura, é. Mas basicamente é isso aí. Se você quero saber a história do cristianismo, quero ter uma base, sou um seminarista, sou um pastor de igreja que não conheço muito, quero ter um material legal para saber desde o começo até sei lá, década, até depois do Vaticano II. Então, Rusto Gonzalez. Quer saber a história do cristianismo oriental? É esse livrinho aí, o História do Movimento Cristão Mundial, publicado pela Paulus, em 2 volumes também. Legal. Outra pergunta. Jesus é a chave hermenêutica da Escritura? Então, isso aí, cara, é muito difícil da gente responder, porque eu posso cair em vários erros falando isso. Uhum. Talvez eu poderia cair no erro de dizer que somente a somente o que eu já ouvi alguns fazendo, né? Isso eu estou dizendo que eu já vi. Eu posso cair no erro de dizer que somente o que Jesus disse é válido. Somente o que ele falou é válido. Agora, se Legal. você pergunta no sentido de é, e se você pergunta no sentido, por exemplo, Paulo falou alguma coisa, você quer entender o que Paulo disse? Compara com o que Cristo disse e fica com o que Cristo falou. Isso aí também é problema também. Uhum. Então eu diria É meio que perigoso, né? é perigoso, é. Não é por aí. Então eu digo Uhum. que pode ser a chave interpretativa de que tudo aponta, tudo culmina e tudo gira em torno dele. Só que esse girar em torno dele não cancela as outras coisas e não contradiz. É isso aí. Para mim é isso aí. Então, claro, a gente lê eu como historiador não posso ler o Antigo Testamento, vamos dizer assim, considerando que quando Isaías estava escrevendo, ele estava pensando em Jesus. O Uhum. historiador ele não pode fazer isso. Uhum. O cristão pode. O cristão Boa. pode. Legal. Isso é legal, isso é importante. É, E a última pergunta, por que estudar a história da igreja é importante? Estudar a história da igreja é importante porque eu fiz até uma postagem hoje sobre isso, um pouco relativo a isso aí. A diferença entre tradição e tradicionalismo. Então, tradicionalismo é uma fé morta. Você segue aquela fé, segue aquela liturgia, segue aquela prática, segue aquela crença, segue aquele dogma, porque você ouve nas
sua igreja, você acha que e você entende que sempre foi assim, tá tudo certo e tem que seguir isso aqui sem conhecer. Estudar a história da igreja lhe leva à tradição. Tradição é diferente de tradicionalismo porque ela é a fé, é uma fé viva. Você estudando a tradição, você entende sim que ela se desenvolveu ao longo do tempo. Você entende o porquê você é um católico, porquê você é um reformado, porquê você é um ortodoxo miafisita, um ortodoxo calcedoniano, um assírio. Então, estudar a história do cristianismo é importante porque ela lhe liga à tradição. Você se torna mais, vamos dizer assim, eu, eu digo que eu me torno mais reformado quando eu estudo a história do cristianismo. Eu me torno mais reformado. O batista que estuda a história do cristianismo, ele se torna mais batista. O ortodoxo que estuda, ele se torna mais... Você entende, quando você estuda da melhor forma, né? Você entende o desenvolvimento do pensamento, da doutrina, e você tem mais força para crer no que você acredita. Ou ela lhe mostra que você estava errado mesmo, você tem que se converter e ir para uma igreja, Legal. igreja fiel. Mas basicamente é isso. Legal. Por isso, né, André, sempre a importância do estudo, né? É isso. Para finalizar, André, se não houver uma terceira guerra mundial, É, é, provavelmente tudo aquilo que está na rede vai ficar para sempre. Provavelmente. Então eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para os seus pares que verão um dia lá no futuro essa gravação. Uma mensagem para finalizar. tá bem. Então, primeiro, eu queria agradecer muito ao Marconi por ter me Obrigado. convidado. Fico muito feliz, é uma honra para mim estar A aqui. honra é minha. E eu quero deixar a mensagem que estudem a história do cristianismo, saiam da internet de vez em quando. Estuda a história da igreja porque você conhece o Deus da história, tá? Isso é importante. Se eu pudesse resumir, seria isso. Estude a história da igreja para conhecer o Deus da história. Tudo que a gente estuda em teologia não é um fim em si mesmo. Nunca é um fim em si mesmo. Então, eu estudo, eu estudo cristologia para cumprir o mandamento de Deus. Qual é o mandamento de Jesus, né? Jesus resumindo a lei. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e teu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. Então, eu estudando a cristologia, eu não estudo simplesmente para saber quem Jesus é, mas eu estudo para, sabendo quem Jesus é, amá-lo. Eu estudo a doutrina da teontologia, a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para saber que Deus é triuno e amá-lo. Então, estudo a história da igreja para saber que Deus governa a igreja, que Deus governa a história, que Ele que escreve a história. E quando você tiver tudo isso, você vai o amar, porque você conhece a esse Deus. É isso. A história de Deus e o Deus da história. Amém. Isso mesmo. Perfeito. Legal. André, que aula, hein? Ok, Que é isso, meu irmão. aula, hein? E 1 hora foi uma aula muito boa, muito importante. Muito obrigado Obrigado. pela sua disposição aí. É isso. Bom final Eu de que agradeço. semana. Um bom também. E, Aproveite o e, feriado. e boa sorte aí na sua nova caminhada aqui em São Paulo. Obrigado. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal.